Irmãos, gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Olha, Senhor, nós te louvamos por essa noite, te louvamos pelas vidas que aqui estão presentes, pelas que hão de serem alcançadas pela mensagem via transmissão da internet, e que verdadeiramente, Senhor, a tua presença venha, Senhor, reinar em nossas vidas, e que nós possamos ser iluminados pela voz do teu Espírito nessa noite. Traz os teus filhos para juntos te adorar, para juntos servirmos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar, meus amados. Nós vamos hoje, para a última lição dessa revista, a última lição da revista As Lutas do Cristão, Essa daqui é a 13ª lição. O título da 13ª lição é Deus é a grande recompensa do seu povo. Amém? O texto básico é Gênesis 15, o verso 1 apenas. Diz assim, olha: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo e lhes darei uma grande recompensa. Nós vamos prosseguir e desde já trabalhando aqui na parte da introdução, que nos diz a seguinte verdade, olha, diz assim, olha: eu sou a sua grande recompensa. O próprio Deus é a recompensa do seu povo. Abrão é chamado amigo de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23. O Senhor falou com ele familiarmente. Gênesis 17, 22. Ele foi feito membro do conselho particular de Deus. Vamos a partir dessa leitura de forma bem imediata, bem sucinta, nós podemos perceber que Abraão tinha Deus como sua herança, Deus não simplesmente Deus não simplesmente dava recompensa a Abraão, mas Deus por si só era a recompensa de Abraão. Amém? A mensagem primária dessa lição é essa, que o crente, o cristão, não tem recompensa. Deus por si só é a sua própria recompensa. Ou seja, nós temos em Deus a nossa real herança. Por isso aí Abraão tinha toda a intimidade com Deus, de Deus chamá-lo de amigo, de ter toda a proximidade, porque era uma intimidade profunda que Abraão tinha com o Senhor e que nós somos chamados a ter também. Gênesis capítulo 18, verso 17, vamos ler? Disse o Senhor: será que eu devo esconder a Abraão o que eu estou para fazer? Aí prossegue o quê? Que Deus jamais iria ocultar uma coisa a um amigo dele, Isso mostra que ter recompensa de Deus é ter Deus como seu amigo, é ter Deus com proximidade, é ter intimidade, é ter com Deus realmente uma comunhão íntima e profunda. Amém? E aí prossigamos no segundo parágrafo. Diz assim, olha: e no texto a palavra do Senhor veio a ele numa visão, o qual a palavra que veio a este santo patriarca em uma visão: eu sou o teu escudo, a sua grande recompensa. Vocês verem que nós somos movidos, meus amados, pela ideia do lucro, As pessoas fazem as coisas a partir do que vão receberem, Quantas pessoas querem ir para uma igreja, mas eles querem saber o que é que vão receber na igreja. Eles sempre se preocupam em lucrar em alguma coisa. E a gente vai ver que Cristo em nenhum momento ele prometeu para as pessoas recompensas terrenas. Ele prometeu para a gente uma cruz, como eu sempre digo, terrena, mas uma coroa eterna. E aí é a mesma
é o mesmo norte, a mesma perspectiva do pensamento aqui. É nós percebermos, amados, que de fato Deus era a recompensa de Abraão. Por isso que Abraão se considerava um estrangeiro, um peregrino nessa terra. E o crente não pode pensar diferente. Sempre lembrar que Cristo realmente é a nossa maior vantagem de servir a Deus. A maior vantagem de servirmos ao Senhor é o Senhor mesmo. É ter Deus como amigo, é ter Deus como provedor, é ter Deus como recompensa, não é? E não simplesmente termos uma relação de Deus com barganha, né? Uma relação do toma lá, dá cá, uma relação em que nós simplesmente passamos a servir não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar, né? É uma relação de interesse. Entretanto, não é essa relação que o crente genuíno deve ter. O crente, por si só, ele se doa e se dá a doar ao Senhor, porque ele entende de que ele não haverá de receber uma mera recompensa, mas Deus por si só é a recompensa do crente salvo, do crente redimido. E aí ele diz: eu sou o teu escudo, a tua grande recompensa. As palavras grandes demais para qualquer outro homem, anjo receber. No hebraico, eu sou é o seu superabundante, o teu grandíssimo galardão. Ou seja, lembra que a palavra galardão significa recompensa, prêmio, né? Isso mostra que Deus ele usa aqui um superlativo, né? A ideia de grandíssimo, né? É superabundante, ou seja, a ideia de uma coisa que não tem medida, uma coisa que extrapola os limites. Você põe uma água num copo desse, tem uma medida, mas quando se trata de Deus, Ele sempre coloca uma coisa infinita. É como a ideia de uma fonte ela jorra, ela transborda, e é justamente esse conceito que a gente tem que ter para com Deus. Não é uma coisa limitada. A recompensa do crente para com Deus não é uma coisa restrita, mas é uma coisa que extrapola todos os limites. Amém? E aí ele dá continuidade em dizer assim: olha, no texto é um clímax, ou seja, o clímax é a parte mais alta, é o apogeu, né? A parte extrema, né? Lá em cima. O texto é um clímax, sabe, como as águas do santuário, mais e mais, né? Eu sou a tua recompensa, a tua grande recompensa. Há 4 coisas para serem faladas aqui, e aí a gente vai abordar as 4 princípios que ele mostra aqui, né, acerca da recompensa para com Deus. Mas antes de nós adentrarmos de fato a esses tópicos, eu queria trabalhar com vocês um texto em Deuteronômio capítulo 18, verso 2. Vamos lá? O texto que haveremos de ler, ele trata dos direitos de herança das tribos de Israel. Mais precisamente, na verdade, da herança que os levitas não tinham esse direito. E eu queria que vocês atentassem para isso. Vamos lá? O verso 2, olha: sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi não terão parte na herança de Israel. Existia quantas tribos de Israel? 12 tribos. Das 12, o Senhor escolheu uma tribo para ser sacerdócio, e essa tribo era a tribo de Levi, não é isso? E a tribo de Levi não tinha herança, ela não tinha terra, ela não tinha bem. Isso significava que todo Israel, ao trazer a oferta, aquelas ofertas eram destinadas ao Senhor e para o serviço da tribo de Levi, para a manutenção. E aí o que eu quero mostrar aqui, que o verso 2 diz assim: olha, não terás herança no meio dos seus compatriotas, o Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhe prometeu. Isso mostra que o povo de Levi era a tribo sacerdotal, era a tribo que ficava no altar servindo ao Senhor. E qual é a moral da história que eu quero fazer?
Eu quero que vocês abram agora, por favor, em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 9. Amém. Escute bem. Para com a tribo de Levi, Deus chama em todas as nações, Deus chama uma nação, que é Israel. Das 12 tribos de Israel, Deus chama uma nação para ser exclusiva, é a tribo de Levi. E Deus compara a tribo de Levi à sua igreja. Porque vamos pensar bem, olha, vós, porém, são o que? Geração eleita, diga, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembra que eu preguei quinta-feira sobre o senhorio? O senhorio de Cristo tem que ser um senhorio o quê? Exclusivo. O povo de Deus não pode ter mais de um senhor, porque senão ele vai ter o quê? Ele vai ter mais de um amante, ele vai viver uma vida em prostituição espiritual. E a Bíblia compara a igreja, a noiva do Cordeiro, como sendo a virgem pura. A igreja apostata é o quê? É uma meretriz, não é isso? Isso mostra o quê? Qual é a ideia que eu quero mostrar aqui a vocês? Assim como a tribo de Levi, meus irmãos, tinha exclusividade, e quem era de fato a herança da tribo de Levi? Qual era a herança que eles tinham? A herança era o próprio Deus. Isso significa que nós, como crente hoje, nós não temos herança. A herança do crente é o próprio Deus. O bem que eu tenho é Deus. Não é, qual é a recompensa que eu vou receber de Deus? Deus mesmo. Vocês entendem? Ou seja, isso mostra que a recompensa que o crente vai ter é uma recompensa infinita, frente àquilo que de fato nós estamos a negar nesse mundo. Aí o que eu quero mostrar aqui a vocês alguém sempre assim, qual é a recompensa que a gente vai ter? A coroa lá no céu, né? Mas a gente simplesmente não vamos ter a coroa, a gente vai ter o rei que manobra a coroa. Amém? Aí assim, a recompensa é uma recompensa infinitamente maior. Por isso assim, o bem de Deus é o meu bem. O inimigo de Deus é o meu inimigo e vice-versa. E o meu inimigo é o inimigo de Deus. O que eu tenho não é meu, é de Deus. Porque é a ideia da fusão, vocês entendem? E assim, é isso que eu quero que vocês compreendam. Quando a gente fala que Deus é a grande recompensa do seu povo. Israel tinha herança, a tribo de Levi não tinha. E a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Pedro reitera que nós somos o quê? Sacerdócio real. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Ou seja, se existe uma coisa que tem que ser pura nesse mundo, é a igreja. Se você quer fazer parte da igreja salva, nunca esqueça, não vai ter uma igreja imunda. Porque se você vai como é que diz? As páginas do último livro bíblico de Apocalipse, você vai ver que lá no céu não haverá de entrar nenhum impuro, porque lá não tem impureza. Amém? Agora, isso muitas pessoas querem brincar, muitas pessoas querem, na verdade, assim como eu posso dizer assim, eles acham que podem, e como é que eu posso dizer assim, servir a Deus de todo jeito, mas não se pode servir a Deus com o coração dividido. Não pode servir a Deus e a outro Senhor. Amém? Vocês entenderam isso ou não? Depois da introdução, nós vamos agora à exposição, né? Vamos ver os 4 pontos que o autor destaca nesta noite. Veja bem, olha. Nada além de Deus pode ser a recompensa dos santos. Ou seja, quando diz que nada além de Deus, isso mostra que Deus é suficientemente necessário para ser a nossa recompensa. O que é que nós precisamos de Deus? Por isso não é à toa que eu faço questão de hoje a hoje a gente já adentrar a lição que vai trabalhar sobre fome de Deus.
O que o mundo precisa e que nós precisamos é ter fome e sede de Deus. E uma coisa, meu amado, quando a gente está com sede, a gente não tem educação. Alguém passa 2, 3 dias sem tomar água, você mostra um copo d'água, você vai lá e se esvai naquela fonte. Eu posso dizer que eu tenho verdadeiramente fome e sede por Deus. Quando eu tenho fome e sede por Deus, eu na verdade o quê? Eu externo uma necessidade profunda. Vocês entendem isso? Isso mostra que eu e você, nós juntos, necessitamos de compreender que além de Deus, né, não teremos outra recompensa. E é uma recompensa suficiente. Amém? Portanto, a narrativa diz assim: olha, nada na terra pode ser sua recompensa. Apenas Deus, o próprio Deus. Diga: nada na terra pode ser minha recompensa. Você não tem casa, você não tem bens, você não tem filho, você não tem nada. Porque tudo que você tem é dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Só que a gente quer se achar que é dono de talento, de cantar, de pregar, dono de carro. A gente acha que nós somos dono da própria vida, né? Você já observou aí eu conversando com uma pessoa, as pessoas assim, preocupadas. A Covid parece que voltou depois da eleição, né? Todo mundo agora está preocupado. Antes era 40 dias sem esquecer a Covid. Passou a eleição, a Covid já voltou, número, e o povo já começou a endoidecer com a Covid. Mas eu fico pensando uma coisa, observe bem, eu vi um especialista mostrando, nunca haveremos de viver sem a Covid agora. O mundo como é que diz, de bactéria, são mundos que a gente acha que a gente tem um domínio de alguma coisa. Se você observasse no microscópio o que está o ar dessa igreja agora, você não respirava. Sabia disso? Isso mostra o quanto o ser humano é capaz de nada. O quanto o ser humano é fraco. Só que nós nos achamos o quê? Dono da razão, dono da situação. Pessoas se acham protegidas quando tomam a vacina. Meu querido, se eu tiver que morrer, eu morro com vacina ou sem vacina. Se eu tiver de morrer, eu morro na mesa de um hospital. Não é verdade? Tem pessoas que têm tudo para morrer e não morrem. Tem pessoas que, na verdade, são aquela que vai morrer. Não morre. E se eu quero mostrar uma coisa aqui a você, que quem comanda é Deus. O ser humano acha que comanda alguma coisa. Mas eu não comando nada. E a própria vida eu não consigo comandar absolutamente nada. Eu sou totalmente, você é totalmente dependente de Deus, né? Nossa recompensa é apenas Deus. É o próprio Deus. Qual é a minha recompensa? Deus. Deus não me dará a recompensa, mas Deus será por si só a recompensa. Isso é lindo saber disso, né? Podemos entender o enigma dessa maravilha em dois aspectos. Primeiro, Deus torna-se a recompensa do seu povo em concentrar-se sobre ele. A grande bênção da aliança, eu sou o seu Deus. O Senhor disse a Abrão que os reis deveriam sair dos seus lombos e eles daria a terra de Canaã para ele, a sua semente. Mas tudo isso não significa bem-aventurança. Aquilo que constitui a porção era: eu serei o seu Deus. Diga comigo: eu serei o seu Deus. Observe bem, quando ele diz eu sou o seu Deus, ele não é eu sou algum dos deuses, não, eu sou o seu. Nós, na verdade, somos propriedade de Deus e nós somos de Deus e Deus é da gente. Está entendendo isso como é? Por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Olha o termo profundo que ele usa, o meu. Ou seja,
ele tinha intimidade para dizer isso. Ele tinha propriedade em saber, não ele, mas Deus, em seu ato de misericórdia, se deu a Davi. Vocês entendam que não é nós que se damos a conhecer a Deus, mas é Deus que se dá a conhecer a gente. Deus que se revelou a Abraão. Por quê? Vamos ver a figura de Abraão. Abraão era um idólatra pior do que eu e você. De Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão no meio de uma nação altamente idólatra e faz de Abraão o grande patriarca da fé. E o que eu quero mostrar, meu amado, que a ação de nós termos Deus como recompensa, quando diz eu sou o teu Deus, é porque Ele deixou ser. Vocês entendem isso ou não? Lembra daquela mulher cirofenícia que chega diante de Jesus pedindo a cura de sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. E o que é que Jesus disse? Primeiramente silêncio. Depois quando fala com ela, diz o quê? Tu és o quê? Uma imunda, tu és uma cachorra. Ou não foi assim que Jesus tratou aquela mulher? Alguém quer defender Jesus, né? Amenizar. Não, mas ele chegou a isso mesmo. Eu não posso dar os pães dos filhos para o quê? Os cachorrinhos. Não é isso? Aí a mulher o quê? Ficou zangada com Jesus. Não, nós somos imundos mesmo. Nós somos o quê? Incapazes. Nós não somos merecedores de nada. Aí o Senhor ali se deixou vencer por ela, né? Ele disse, não, olha, um negócio desse daqui. Aí ele ali atendeu aquela mulher. Jesus fez da mesma forma com o centurião romano, quando clama pelo seu servo. Ele diz, né, nunca vi tão grande fé em todo Israel. Isso mostra que Jesus se deixou vencer no bom sentido, no sentido figurado. Jesus, da mesma forma, nós não teremos nenhum merecimento. Nós éramos rotulados cachorros imundos, semelhante àquela mulher cirofenícia. Mas ele em sua ato de graça e misericórdia, ele diz, eu sou o quê? O seu Deus. E ele diz, olha, vocês me tratem como o seu Senhor. Nós não somos qualquer, nós somos alguém que tem um Deus. Não um, mas o Deus. Amém? Aí lembre-se, você não terá uma recompensa. Deus é a sua recompensa. Deus é a sua herança. Amém? E aí ele prossegue, meus amados, olha, eu serei o seu Deus. Deus não somente verá que os santos terão recompensa, mas Ele mesmo será a sua recompensa. Está registrado em Salmo 16:5. Mas como Deus se entrega ao seu povo, sua essência não é incomunicável, é verdade, mas os santos não podem participar da própria essência de Deus. As riquezas da divindade são grandes demais para serem recebidas em essência, mas os santos terão tudo em Deus, e o que pode ser para o seu conforto. Eles participarão tanto da semelhança de Deus, como o seu amor, a sua influência, as suas irradiações de sua glória. Vocês lembram que João diz assim? João não diz que Deus tem amor, mas ele diz o quê? Que Ele é amor. Isso é a mesma linha de raciocínio. Nós não haveremos de receber uma recompensa. Deus será a nossa recompensa. Amém, amados? 1 João capítulo 2, capítulo 3, verso 2. Olha como é profundo, diga, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olhe, por isso que Coríntios diz, olha, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem a mente consegue perceber o que Deus tem preparado para os seus.
E o que Deus tem preparado para a gente, que é tão profundo? Ah, pastor, é a rua de ouro. Ah, pastor, como é que diz? É o rio, como é que diz? Cristalino. Não. Vocês lembram qual o conceito que eu dei, o mais simples de céu e de inferno? Lembram? Céu só é céu porque Deus vai estar presente no céu. Inferno só é inferno porque vai ter a ausência de Deus. Aí assim, o povo muito se preocupa com o céu e fala muito do céu no ouro. Lá vai ser uma casa, vai ser uma mansão, cada um vai ter uma casa. Meu irmão, o céu só vai ter sentido porque a gente vai estar eternamente na presença do Rei dos Senhores. Você já observou quando você está numa tribulação, e você está no quarto, e quando você está no quarto, você começa a orar, e Deus vem de uma... aquela parece um bálsamo, né? Você está num culto que a presença de Deus você não quer nem saber de comer, de sair, a hora não congela, né? Isso mostra que todo sentido para a gente se dá o quê? Na presença de Deus. Amém? E é justamente essa presença que é a nossa recompensa. As pessoas rotulam muito a recompensa em coroa, em ouro. Não. O que a gente mais vai desejar é a presença. Aí quando chega lá no céu, eu vou perguntar por que Deus fez isso, deixou de fazer aquilo. Você não vai estar nem preocupado com isso. No céu você só vai querer uma coisa: estar permanentemente e eternamente na presença dEle. Ou seja, a recompensa nossa é estar em sua presença. A recompensa nossa é ter Deus presente eternamente em nossas vidas. Amém? Vamos prosseguir. E aí, a gente vai ver aqui, meus amados, de fato, Deus vindo para ser a recompensa do seu povo através de Jesus Cristo. Seu sangue sendo o sangue de Deus, mereceu esta recompensa gloriosa por eles. Atos 2, Atos 20 e 28. Embora em relação à graça livre, essa recompensa é uma doação, no entanto, em relação ao sangue de Cristo, é uma compra. Efésios capítulo, como é que diz? 1, verso 14. Vamos ver Efésios 1, 14. Isso mostra que a recompensa, como é que diz? De nós de estarmos eternamente na presença de Deus, eu recebi uma recompensa. Aí eu te pergunto, o que é que a gente fez para receber de Deus alguma coisa? Nada. Nós não fizemos nada. Porém, alguém teve que fazer no nosso lugar. Vocês entendem? A gente vai receber uma coisa que a gente não fez, mas a gente vai receber. Já observou uma herança? Nós haveremos de receber uma recompensa, uma herança. O que alguém faz para ser herdeiro de alguém? Nada. É simplesmente ser o quê? Filho. Ou adotado como filho. Não é verdade? Eu não trabalho para uma herança. Ou seja, a Bíblia diz o quê? Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso significa que a recompensa que eu haveria de receber, que é a presença eterna de Deus, essa recompensa é resultado da obra vicária de Cristo. Lembra da palavra vicária? Significa uma obra substituta. Aí eu não tenho nenhum mérito de receber alguma coisa de Deus, mas alguém pagou o preço para eu ter a recompensa. Amém? Já observou a dívida que você tem com o seu Senhor? É uma dívida, sabe o quê? Impagável. Lembra daquela história daquele senhor que tinha uma dívida enorme? Ele podia passar a vida todinha trabalhando, nunca pagaria a dívida. Aí ele tinha um conservo dele que ele devia algumas moedas lá. Ele só, olha, miserável, paga tudo que você não pagar, vai para a cadeia. Ele botou na cadeia.
Ele recebeu o perdão, mas não se dispôs a perdoar. Nunca esqueça. Alguém não merece o meu perdão, alguém não merece nada, você também não merecia nada, nem eu nem você. Vamos ter uma recompensa pela graça. Mas é uma graça para mim, só que alguém teve que o quê? Pagar um preço. E o preço que Cristo pagou foi alto, foi preço de cruz. Assim, a dívida que eu tenho com Cristo é muito grande, é uma dívida impagável, que não cabe a mim querer pagar essa dívida, mas simplesmente reconhecer: eu sou um miserável, incapaz de pagar uma dívida, porém eu haverei de um ato de graça, o que? Receber a recompensa. Qual é a minha herança? Qual é a sua recompensa? Não haveremos de receber de Deus uma recompensa, mas teremos Deus como nossa própria recompensa. Isso é lindo saber disso. A cada instante a gente se humilha e diz: miserável homem sou. Que nós não teremos a recompensa do Pai, mas nós teremos o próprio Pai. Isso é lindo. Porque geralmente as pessoas querem alguém para ver o que vai dar a ele, mas quem ama de fato o outro não quer as coisas do outro, não quer os bens do outro, mas quer o outro em si. Não é verdade? Uma pessoa, quando casa com interesse, ele casa na coisa do outro. O outro pode não ter nada, mas ele não quer saber o que ele não tem ou deixa de ter. Ele quer saber que quer ele. Eu não quero saber o que Deus vai me dar, eu quero saber que eu tenho Deus e Deus me tem. Aleluia por isso, né? Que boas novas, né? Que notícia tão boa. E Deus chama para a gente dizer aí fora que é necessário nós entendermos que a gente tem que caminhar nessa perspectiva. Amém, amados? Ele é o penhor da nossa herança. O Espírito é o penhor da nossa herança. Vamos perceber a primeira parte. Ele é o penhor da nossa herança. Penhor vem de empenhorar. Eu coloco uma coisa empenhorada, mas depois eu vou resgatar aquilo que eu empenhorei. Eu tenho uma dívida, eu não tenho como pagar, eu deixo a aliança lá, mas depois eu resgato a aliança de ouro. A aliança é R$1.000, então os R$1.000 me dê minha aliança. Nós não ficamos órfãos nessa terra. Ele disse: se eu vou, mas mandarei um consolador. Isso mostra que essa recompensa é a gente. Quando é que eu vou receber essa recompensa? Eu já recebi essa recompensa. Que qual a diferença de eu ter Deus, o Pai, de eu ter o Espírito Santo e de ter Cristo? Nenhuma. Eu posso dizer que eu já tenho essa recompensa hoje, por ter o Espírito Santo. Não é verdade ou não? Por isso que ele disse, o Espírito é o que? É o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor de sua glória. Ele é o penhor até o retorno glorioso. Quando Cristo voltar, haveremos de ter em plenitude e ver como a gente já viu lá em 1 João, ver como Ele é. Nós não iremos ver o Senhor mais como Moisés fez ao falar com os israelitas, tem que colocar o quê? Um véu. A gente não vai ver Deus em forma de véu. Nós iremos ver o Deus agora o quê? Face a face. Isso é a nossa recompensa. Isso é o que a gente tem como recompensa diante de Deus, vê-lo face a face. Isso é lindo, isso é a esperança que permeia a igreja. Amém? Segundo ponto, amados, olhe, em que consiste a grandeza dessa recompensa? Em que consiste a grandeza dessa recompensa? Primeiro, Deus é a recompensa satisfatória. Ou seja, se temos Deus como nossa recompensa, ela já nos traz o quê? Satisfação. Eu te pergunto, se Deus preenche toda a nossa necessidade, por que nós estamos tão insatisfeitos com as coisas?
insatisfeito com a casa, insatisfeito com o casamento, com a igreja, com não sei o quê. Meu amado, se eu tenho Deus como recompensa, eu tenho tudo. Amém? Ter Deus é ter tudo. E é necessário, isso que a gente tem que entender, que o crente, ele não tem motivo para estar insatisfeito, porque ele tem o Senhor como sua recompensa. É uma recompensa, já uma recompensa o quê? Satisfatória. Onde ele diz, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. A palavra Todo-Poderoso vem do quê? Do termo grego, hebraico El Shaddai, né? Ou Eu Shaddai. Sempre quando tem a palavra El, já observaram? Equivale a Deus. Todas as palavras como Daniel, Eliel, Samuel, né? Todas as terminações em El equivale a Deus. Entendeu? E aí quando diz assim, olha, Ele é o Todo-Poderoso, significa aquele que tem suficiência. Ou seja, a nossa herança é uma herança suficiente. Diga eu, como crente, redimido em Cristo, não tenho motivo para murmurar, porque eu já tenho uma recompensa suficiente, e essa recompensa é o próprio Deus. Amém? Deus é tudo em um oceano de bem-aventuranças, de modo que a alma, enquanto está tomando um banho, clama em uma êxtase divino, eu tenho o suficiente. Aqui está a plenitude, mas sem excesso. Ficarei satisfeito quando acordar na tua semelhança. Salmo 17:15. Quando eu desperto do sono da morte, tendo minha alma embelezada com os raios ilustres da sua glória, ficarei satisfeito. Em Deus não existe apenas suficiência, mas redundância, e não apenas a plenitude do vaso, mas a plenitude da fonte. E aí eu queria fazer uma pergunta: qual a diferença entre um vaso e uma fonte? O vaso tem que receber. E lembre de uma coisa, um vaso, aqui é um vaso. Geralmente a água de um vaso é um recipiente que recebe, ela não tem água própria. E é uma água parada. Mas a fonte é uma água viva, ela jorra, ela brota, ela transborda. Amém? O nosso Deus não é um poço, nosso Deus é uma fonte. E Ele diz: eu entrarei dentro de vocês, vocês jorrarão como águas vivas. É lindo saber de que simplesmente Deus não nos tornou e fez de mim e de você um poço. Porque geralmente um poço, a água é parada. E quando a água é parada, o que acontece com a água parada? Apodrece. Mas a água tem que ter movimento. Por isso que a ideia do Espírito é a ideia do movimento. O Espírito é semelhante a um rio. Quando ele passa, um rio, ele tem que ser corrente. Não existe rio parado. O que é parado é o quê? É um lago. Agora o crente, ele não é chamado a ser poço, ele é chamado a ser fonte. Amém? Entenderam isso ou não? Ou seja, o Senhor é a nossa fonte, e Ele também nos tornou pessoas como fonte. Amém? Aí diz assim, olha, em Deus não existe apenas suficiência, mas redundância, não apenas a plenitude do vaso, mas a plenitude da fonte. Que o Espírito jorre na minha vida, e ao jorrar na minha vida, eu irei, a verdade, brotar o quê? Vida. Amém?
A minha vida em Cristo haverá de produzir vidas em outras vidas. Amém? Quando o mundo inteiro foi desfigurado, Noé tinha a cópia e o emblema dele na arca. Em Deus, essa arca da bem-aventurança são virtualmente todas as coisas boas a serem encontradas. Ele é a recompensa tão exuberante quanto excede a nossa própria fé. Se o coração da rainha de Sabá desmaiava dentro dela ao ver a glória do rei Salomão, o que teria feito para contemplar a recompensa espantosa e magnífica que Deus concede aos seus favoritos. Amém? E é por aí que a gente tem que prosseguir, caminhando, buscando, entendendo que somos fontes de Deus. Não fontes por nós mesmos, mas fonte que Ele fez jorrar na minha e na tua vida. Deus é uma recompensa adequada. Nós vemos que ela é uma recompensa satisfatória, agora vemos que ela é adequada e que é uma recompensa, na verdade, o quê? Ele é uma recompensa que nada além de Deus pode ser a recompensa dos santos. Ou seja, quando diz que Deus é a nossa recompensa, Ele não é uma das recompensas, mas Ele é a única recompensa. E se Ele é única, é uma recompensa o quê? Suficiente. Amém? E aí prossigamos, olha, Deus é uma recompensa adequada. A alma, sendo espiritual, deve ter algo comparável e adequado para tornar-se feliz. Isso é, Deus. A luz não é a mais adequada aos olhos, nem a melodia ao ouvido que Deus é para a alma. Ou seja, Deus para mim e para você, Ele não é simplesmente assim uma peça, mas Ele é a única peça. Amém? Ou seja, nós temos que reconhecer a total dependência da nossa alma de Deus. Amém? É uma coisa que é inimaginável pensar uma eternidade sem Deus. A alma vai ficar eternamente chorando e ansiar a presença de Deus. Aí a recompensa nossa está em desfrutar a eternidade na presença de Deus. Aí lembre-se daqueles que já partiram sem essa presença. Lembre-se daqueles que hão de passar não um dia, não um mês, não um ano, não uma década, mas a eternidade. Ou seja, o que estamos discutindo são princípios de, como é que eu posso dizer, de recompensa eterna. Esse é o grande dilema. Amém, amados? Ou seja, Deus não é simplesmente uma peça no meio de uma engrenagem. Deus não é simplesmente para a alma da gente, o vazio da alma. A gente tem um buraco na alma existencial. E a gente pensa que esse buraco é preenchido com casamento, é preenchido com a igreja, é preenchido com filho, é preenchido com dinheiro. Vamos ver o que Salomão fez. Salomão vai dizer: olha, tudo que eu desejava, tudo que estava ao meu alcance, eu tive. E quando galguei os lugares mais altos, eu entendi o quê? Que nada tinha sentido. Era simplesmente correr atrás do vento. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Isso significa, meu amado, que todo o vazio da gente só se preenche com a presença real do Senhor. Só que a gente está tentando, no lugar de priorizar a Deus, a gente está priorizando as nossas próprias coisas terrenas. É por isso que a gente entra em parafuso. Por isso que é necessário Deus fazer o que fez esse ano, mostrar. Não pode parar, não pode ter culto, como é que diz, em casa, não pode isso. Ele disse: eu vou mostrar a vocês que pode, que vocês têm tempo para orar. Mesmo que não orem, mas vamos mostrar, vou provar que tem. Vou provar que eu consigo, com uma coisinha bem pequenininha, parar o mundo.
E aí, meu amado, eu quero dizer a vocês, o desafio nosso é dar a importância que de fato Deus merece. É uma importância de primazia. Amém? Deus sempre exige de mim e de você a primazia. E esse é o grande dilema meu e seu, é priorizar Deus. E reconhecermos o quanto somos dependentes, e Ele é suficiente para com as nossas vidas. E ele prossegue: Deus é uma recompensa agradável, Ele é a quinta essência do prazer, Ele é a beleza e o amor. Estar se alimentando dos pensamentos de Deus é delicioso. Salmo 104, 34. Os santos têm na alegria de Deus, eles não têm apenas a alegria que Deus concede, mas a alegria que Deus desfruta. Eles não têm o que Deus vai dar, mas eles têm essencialmente Deus. E aí eu pensei nessa frase aqui, não é apenas ter o tesouro do rei, mas ter o próprio rei como tesouro. Não é uma realidade isso? Vamos dizer junto? Diga: não é apenas ter o tesouro do rei, mas é ter o próprio rei como tesouro. E é isso que de fato eu preciso na minha vida. É não estar focalizando nos tesouros do rei, nas benéficas do rei, mas focalizando no próprio rei. Porque o meu rei, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é a nossa herança. Ele é o nosso maior bem. E o único bem, Ele é a nossa única e suficiente recompensa. Louvado seja o seu nome. Que verdadeiramente nós possamos ter um coração contrito para com Deus. Amém, amados? E aí ele prossegue: olha, eles não têm apenas a alegria que Deus concede, mas a alegria que Deus desfruta. Deus é uma recompensa infinita. Amém? Além de ser adequada, além de ser satisfatória, ele é uma recompensa infinita. E sendo infinito, essas duas coisas seguem. Essa recompensa não pode vir a nós por mérito. Como eu lhe disse, alguém teve que pagar o preço, e quem pagou o preço foi Cristo. Por isso, quando a gente fala em recompensa, não é que eu fui recompensado pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez por mim. Amém? Por isso que em nós não há absolutamente nenhum mérito. Podemos merecer a Deus? É uma pergunta. Podemos merecer a Deus? Sim ou não? De nós mesmos, não, né? Criaturas finitas podem merecer uma recompensa infinita. Isso é uma coisa lógica, né? Nós somos seres finitos, mortais. E nós vamos ter uma recompensa o quê? Imortal e infinita. Um exemplo, olha, eu poderia, logicamente, colocar as águas dos oceanos dentro desse copo. Vocês acham insanidade um negócio desse ou não? É insano ou não? É ou não? É ilógico eu pegar todos os oceanos dentro desse copo? Agora pense você, um ser tão fraco, e receber o ser mais poderoso do universo. Aí a gente acha uma insanidade um negócio desse, né? E a gente não acha uma insanidade dizer assim: nós vamos ter a recompensa. Observe bem, ele mora dentro da gente, ou seja, um ser tão grande, tão, como eu sempre digo, tão transcendente, mas ao mesmo tempo é um Senhor um quê? Imanente. É um Deus presente dentro da gente. É assim, é uma coisa
antagônica, vocês entendem assim, é uma coisa assim ilógica, a não ser dentro de um aspecto da fé, para se compreender, né? Criaturas o quê? Finitas, recebeu o quê? A criatura, não a criatura, mas o Criador infinito. Vamos dizer assim, ó, criaturas finitas, recebeu o quê? O Criador infinito. Duas coisas antagônicas. Nós somos criatura e o quê? Ele é Criador. Nós somos o quê? Finitos e Ele é infinito. Duas coisas que não se batem em hipótese nenhuma. Mas a lição hoje é que nós não teremos recompensa. Mas o que? O próprio Deus é a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito profundo, isso é riqueza demais, é uma coisa infinita para se compreender. E tudo isso reduz, né, na ideia, no conceito de ter a presença de Deus, né? Eu nunca esqueço de uma mensagem que eu já ministrei lá em Santa Luzia, que é o melhor lugar de se estar. Eu fiz a pergunta à igreja: qual é o lugar melhor de se estar? Há uns dizem no céu, na casa de Deus, não sei em que. Digo, o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar de se estar é na presença de Deus. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Céu só é céu por causa da... Ou seja, qual é a recompensa que eu vou ter ali? A doce presença de Deus. Não tem uma coisa melhor no mundo assim. Se você... Olha, a presença de Deus é tremendo, meu querido. A gente vê a presença de Deus, vamos supor, não existe um homem que mais Deus se deu a revelar igual a Moisés. E quando Deus se revelava a Moisés, diz que a face de Moisés brilhava. O monte fumegava, relâmpago, trovão. Isso era um pedacinho da glória. Na glória de Deus, na presença do Senhor, Moisés passou 40 dias debaixo da nuvem. Se existe uma coisa que é fantástica, eu não tenho como conceituar, nem ninguém dizer, conceite. O que é o conceito? Como você pode conceituar a presença de Deus? A presença de Deus é tremendo. E é isso que a gente tem que priorizar em nossas vidas, nessa terra. E na certeza de que teremos uma presença plena na eternidade. Aqui a gente está vivendo só umas gotinhas, mas essas gotinhas já são fantásticas. Todos os homens que estiveram na presença do Senhor, todos caíram, nenhum ficaram de pé, todos bateram os tornozelos uns nos outros, ou não? Lembra o rei pagão lá, pegando os vasos de Deus, aí Deus pegou só um dedinho, escreveu lá, ele endoideceu. Todos os homens que chegaram diante de Deus tiveram que se prostrar. A melhor coisa que a gente tem que entender, que a presença de Deus deve ser o meu maior tesouro, deve ser o meu maior, como é que diz? Alvo. A minha maior recompensa é a presença real de Deus. Amém? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? E aí eu queria encerrar aqui. Deus é a eterna recompensa. A mortalidade é a falha de todas as coisas terrenas. Ou seja, porque as coisas são terrenas, automaticamente todos o que? Se acaba. Tudo morre, tudo se dilui. Eles estão em fruição, né? E sua duração morrendo, eles são como aquele metal qual o vidro é feito, o qual quando brilha, mas é o derretimento mais próximo. Mas Deus é a recompensa eterna. A eternidade
não pode ser medida por anos nem por idade. Assim, ele faz o contratempo entre o lado efêmero, passageiro do ser humano, frente à eternidade de Deus. Diz que a eternidade de Deus não pode ser medida nem por anos, nem por idade. Eu lembro de uma determinada alegoria, de que um pastor foi questionado por uma pessoa sobre a eternidade. Disse: o que é eternidade? Ele disse: vamos comparar aqui, que esse monte aí que você está vendo fosse de bronze. De ano em ano um passarinho passasse o bico aqui nesse monte, e todos os anos que passasse, à medida que esse passarinho passasse esse bico aqui, ele acabasse com esse monte todinho aqui, de ano em ano, passando uma vez no ano o bico aqui. Quando esse passarinho diluir essa montanha com o bico dele, tem passado apenas 1 segundo da eternidade. E a Bíblia não diz que o nosso Deus simplesmente é um Deus eterno, mas Ele é de eternidade a eternidade. Não é à toa que a ideia da eternidade é a ideia do ciclo. Já observaram? É a ideia da infinitude. É como a ideia da aliança. É uma coisa que não tem começo e não tem fim. Amém? Aí assim, o que eu quero que vocês compreendam, que a nossa recompensa é uma recompensa profunda, mas uma recompensa eterna. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que todas as tribulações, né, todas as lutas não podem ser comparadas com a glória em quem nós há de ser revelado. Tudo que eu passo nessa terra, frente à recompensa que eu vou receber. Um exemplo: os cristãos que mais sofreram, jogaram lá como é que diz, no Coliseu de Roma, crianças sendo rasgada pelos leões. Foram terríveis, sofreram muito, vamos supor, 15 minutos, meia hora, mas tu quer um sofrimento de meia hora e um gozo na eternidade? Ou seja, quando você compara o sofrimento do cristão pelo que ele vai receber, não tem como se comparar. Aí deixe de ser ingrato, dizer: Deus, porque eu estou sofrendo tanto? Deus, eu estou sofrendo hoje, sim, mas o que eu vou receber é infinitamente maior e melhor. Isso deve pulsar as nossas vidas e entender que a recompensa nossa não é uma qualquer recompensa, mas o próprio Deus é a nossa real recompensa. A eternidade não pode ser medida nem por anos, nem por idade. A eternidade torna a glória passada. Vocês santos de Deus, suas orações e arrependimentos são apenas um tempo, mas a recompensa é para sempre. Enquanto Deus for Deus, Ele estará recompensando você. Eu lhes casarei com vocês para sempre. Oséias 2:19. Lembra que Oséias faz o livro de Oséias faz um paralelo entre a igreja apostata, né? Onde Oséias tinha aquela mulher e continuava com aquela mulher. Da mesma forma, Deus, mesmo a igreja apostata, Deus não deixava de amar a igreja e não deixa de amar, mas Ele quer de mim e de você o quê? Exclusividade. Quando Ele diz: eu casarei com você para sempre. A ideia do casar é a ideia qual é a ideia do casar aqui? Duas coisas aqui, tá? Quando Ele diz: eu casarei com vocês, aliança e exclusividade nessa aliança. Você sabe que uma aliança é feita por duas pessoas, é fundido. E assim, na aliança se tem a fidelidade, a exclusividade. E Deus disse: eu casarei com vocês por algum tempo, mas eu casarei eternamente.
eu fiz uma aliança com vocês, e essa aliança é eterna. Por isso que o conceito de aliança é o mesmo conceito do infinito, ó. Ela não pode ter o quê? Emenda. Você sabia disso? Não pode ter emenda. Ela tem que ser algo contínuo, que não tem começo, não tem fim. Amém, amados? Esse é o relacionamento que eu tenho que ter para com Deus. E aí prossigamos, olha, sua recompensa é para sempre. E aí ele diz assim, olha, minha porção para sempre. Essa parte não pode ser gasta. Essa parte não pode ser gasta porque é infinita. Nem pode ser perdida porque é eterna. Ou seja, essa parte não pode ser gasta, a recompensa, porque é o quê? Uma recompensa o quê? Infinita. Ela não pode ser perdida porque ela é eterna. Amém? Lembre dessa palavra, infinita e eterna. Conclusão. Lemos sobre o rio dos prazeres à direita de Deus, Salmo 36, verso 8. Mas você pode perguntar, não pode o rio secar? Faz a pergunta. A resposta, não, pois há uma fonte no fundo do rio. No mundo eterno, essas faculdades serão estendidas e por intermédio de um mediador, Cristo, seremos capazes de receber essa recompensa. Mas quando seremos possuídos dessa recompensa? Agora, faz a pergunta, quando seremos possuídos dessa recompensa infinita e eterna? Mas quando seremos? O tempo não é longo, eis que cedo venho, e a minha recompensa é contigo. Repita comigo, eis que cedo venho, a minha recompensa é contigo. Logo, logo a gente vai fechar os olhos nessa terra e vamos abrir os nossos olhos na eternidade. E a gente vai dizer, como diz aquele hino, valeu a pena esperar, valeu a pena sofrer, valeu a pena sonhar, valeu a pena crer. E a gente vai ver que todas as lutas dessa terra, nada pode ser comparado com a nossa grande recompensa. E aí eu encerro com essas 3 perguntas. O próprio Deus é a nossa recompensa. Como você entende esse conceito? E aí eu repasso para vocês a bola da vez. Deus é nossa recompensa, não é isso? Como você entende esse conceito de ter Deus como sendo sua recompensa? Ou seja, é uma coisa que não tem comparação. Se fosse, eu vou ganhar o céu, eu posso comprar o céu, não, eu vou ganhar a presença do próprio Deus, e eu não tenho como comparar, porque Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é Criador, eu sou criatura, amém? Ele é infinito, e eu sou finito. Ou seja, resumindo, essa recompensa é uma recompensa incomparável. Não tem como você comparar. Amém? Outra pergunta, olha. Qual das características de Deus como recompensa o crente impacta mais em sua vida hoje? Né? Qual das características de Deus como recompensa ao crente impacta mais em sua vida hoje? Vocês entenderam isso ou não entenderam? Vamos supor, nós não iremos receber de Deus recompensa, ao próprio Deus como recompensa, né? E qual seria alguma coisa de Deus que é impactante na nossa vida hoje? É como a ideia, vamos supor, que Deus é meu e eu sou de Deus, mais ou menos isso. É uma fusão profunda, né? É como a ideia, vamos supor, de um pai para com um filho. A ideia assim, você diz assim, essa casa é minha, essa casa é do meu pai, e o meu pai é meu. Aí funda as coisas, né?
É muito profunda essa questão, porque não é só uma coisificação. Você tem um dono, você, né? Isso é tremendo, né? E aí parte de pessoas que tinham relacionamento. Você vê, não é, olha como Davi trata, né? O Senhor é o meu pastor, né? Jeová Raá, Ele é o meu, Tu és a minha fortaleza. É uma coisa que sempre evidencia a intimidade, a proximidade. Abraão, amigo de Deus. Vocês entendem isso aí? Assim, não é uma herança de uma coisificação. Vocês estão entendendo? O que eu quero evidenciar é que vocês tiram a ideia da coisa, da propriedade e põem na pessoa de Deus. Nós não vamos receber coisa de Deus, nós vamos receber o quê? O próprio Deus. Aleluia por isso, né? Olha outra pergunta interessante, olha. Quando possuiremos essa recompensa? Quando o crente recebe o Espírito Santo, ele está recebendo Deus. Não é verdade? Tem sentido o que Georgia disse, mas não tem sentido o que você disse? Tem. Agora veja bem, nós recebemos em parte. A Bíblia diz, nós o veremos como ele é. Hoje eu vejo apenas o quê? Um vulto, eu vejo mais ou menos uma coisa, como é que diz? Com véu, né? Você entende? Assim, eu já recebi, mas não recebi completo, eu recebi em parte. Ou seja, eu já posso desfrutar dessa presença, dessa recompensa, mas em plenitude na eternidade. Mas eu não posso dizer que eu estou recebendo na eternidade. Eu já recebi, já em parte aqui. Amém? Agora, o que vai receber lá, meu amado, agora não tem como se comparar. Mas já começa a me receber essa recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. E essa recompensa, sabe que essa recompensa nós recebemos aqui em parte? Porque ela nos fortalece para chegar até a eternidade. É como a ideia do povo de Israel peregrinando no deserto. Eles peregrinavam em função de quê? O que fazia aquele povo peregrinar e continuar andando? A promessa. Nós recebemos em parte essa promessa. Já foi se cumprida. Com penhor do Espírito. Mas é um penhor temporário, né? Eu estou aqui, mas até, né? Ou seja, o Espírito não veio aqui morar conosco, ele veio o quê? Peregrinar com a gente um tempo, nos ajudar, o paracleto, o advogado, porque nós estamos aqui, mas a igreja não é daqui. Deus te abençoe. Deus te dê da sua graça, a vocês presentes, os irmãos talvez que nos viram na internet, ver a transmissão. Deus possa abençoá-los grandemente. Olha, Senhor, eu te louvo pelos teus filhos, pelas tuas filhas que vieram aqui a nos ver, nos ouvir. Entrego em tuas mãos a minha vida e preciso reconhecer que tu és a minha recompensa. Tu és o meu arrimo, tu és o meu Deus forte, tu és a certeza da minha esperança. Que verdadeiramente eu possa descansar e esperar em Ti. Obrigado por tudo, obrigado pela Tua graça, e que nós possamos prosseguir juntos esperando em Ti a real certeza da nossa vitória e triunfo. Obrigado de coração, em nome de Jesus, amém e amém. Deus nos abençoe, em nome do Senhor.